Oi, gente, que bom poder falar um pouquinho com vocês sobre o meu estudo da semana. Como foi maravilhoso estudar esses capítulos, são tantas coisas que eu fiquei assim, pensando no que eu poderia compartilhar com vocês. E eu vou começar compartilhando uma experiência bem significativa que eu tive esta semana. Eu trabalho em um centro de línguas e nesse centro de línguas tem uma aluna que é aquela aluna iluminada. Ela estudou espanhol, ela estudou francês, ela estudou inglês. E o ano passado nós abrimos o curso de alemão. E ela queria muito fazer o curso de alemão, mas nós temos poucos alunos. Então ela se ofereceu e saiu divulgando na escola técnica que ela estuda, com o objetivo de trazer alunos para poder formar a turma. Ela conseguiu, nós conseguimos formar a turma de alemão. E essa aluna iluminada, eu muitas vezes olhei para ela e senti vontade de falar do Evangelho. Mas na correria entre uma aula e outra, nunca dava tempo. Mas essa semana, a mãe dela esteve no centro de línguas para assinar a rematrícula dela. E aí eu aproveitei para dizer para a mãe, olha, a sua filha é excelente, é uma das nossas melhores alunas, ela é extremamente esforçada. Enquanto eu falava sobre a filha, eu disse para ela, sabe que eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e sempre que eu vejo a sua filha, eu lembro da igreja. Você conhece? E ela sorriu e disse sim, eu conheço. E aí eu comecei a falar sobre programas da igreja, comecei com toda a empolgação falar, né, sobre o que nós acreditamos e ela escutava atentamente. E aí chegou um momento que ela disse, se eu te contar uma coisa, você não vai acreditar. E eu fiquei curiosa, óbvio. Ela disse, o meu marido é membro afastado da igreja. E aí ela me contou que o marido nasceu dentro do evangelho, no convênio, mas os pais se divorciaram e acabou que toda a família se distanciou. E depois ele a conheceu, casou-se com ela. Anos depois, estiveram membros na casa dela, procurando por ele. Nessa época ele tinha um comércio e trabalhando aos domingos, não houve tempo, mas ele sempre falou da igreja para ela. Então nós tivemos uma conversa deliciosa e eu falei para ela, eu tenho certeza que não foi por acaso. Você precisa ir na igreja, você precisa conhecer, você precisa levar o seu marido de volta. Você precisa ter os seus filhos no evangelho. E ela ficou assim, eu senti naquele momento ali o Espírito presente, ela ficou muito tocada e disse, olha, eu já tinha curiosidade, mas agora eu vou conhecer. Então, gente, às vezes as oportunidades ou as pessoas menos ativas estão ali, do nosso lado. Talvez uns só esperando um convite de volta para casa, vem à igreja e relembrar o verde pasto, relembrar o redil, relembrar esse tempo maravilhoso. Então, quando eu estava estudando essa semana, entre tantas coisas, entre tantas parábolas e ensinamentos, Lucas 15, ele me impactou por ter essas três parábolas tão conectadas. Porque o ministério do Salvador foi basicamente sobre redenção e cura. Foi isso que ele fez todo o tempo. Ele redimiu e curou. E ele aproveitou todas as ocasiões para ensinar. Inclusive, quando ele foi criticado porque ele comia com os pecadores. Então foi aí que ele foi e contou. Né? Contou a parábola qual do pastor que tendo as 100 ovelhas, e uma delas tendo se perdido, não deixa as 99 e não vai em busca da que se perdeu. Ou ainda, qual mulher tendo 10 dracmas, né, 10 moedas, uma delas se perde, essa mulher não vai acender a luz, não vai procurar minuciosamente, não vai varrer a casa, não vai buscar até encontrar. E na sequência ele fala
parábola do filho pródigo. Então a gente vê que numa é uma ovelha que se perde, na outra é uma moeda que se perde, e na outra é o filho que se perde. E todas elas, né, mostram a importância da ovelha perdida, a importância da dracma perdida e a importância do filho perdido. Então, quantos ensinamentos a gente tem, né? E em todas elas a importância de como, né, cada elemento desse era importante e de como o seu dono vai lá e procura incansavelmente. Então eu fiquei pensando, né, nesse valor que tem as pessoas, no quão valioso nós somos para o nosso Pai Celestial e para o nosso Salvador Jesus Cristo, o nosso bom pastor. E na parábola do filho pródigo, a gente vê quando o filho vai lá e reivindica, ele quer ir embora de casa, ele quer ir para o mundo, para as suas distrações, viver a sua vida. E aí quando ele pede a herança ao pai, essa não é uma prática comum, porque geralmente a herança é deixada ou é dividida depois da morte do pai, mas não em vida. Mas mesmo assim, o pai, com todo o seu amor, respeitou o arbítrio do filho, respeitou a sua liberdade de escolha e deu, né, a sua herança. Então, a gente aprende tanta coisa na parábola do filho pródigo, e a primeira delas é essa, né, é o respeito, é o amor, é o respeito à liberdade do outro, ao poder de escolha que o outro tem. E aí eu, lendo sobre isso, eu lembrei de um discurso que foi dado em 2015, de uns 70, o Elder Nelson, anotei aqui o nome dele, que é intitulado Esperando pelo Filho Pródigo. Nesse discurso, ele conta uma situação familiar que ele viveu, porque a mãe era viúva, era ele, um irmão e uma irmã, são 3 filhos. E eles foram crescendo na igreja, casaram, passaram um tempo, foram selados, convênios, né, foram chamados em cargos na igreja, estavam lá firmes ajudando, quando de repente Susan, a irmã, começou a duvidar de tudo. Começou a ter a sua fé abalada, e começou a dar ouvidos aos críticos da igreja, que falavam mal do Joseph Smith, dos primórdios da igreja. E de repente ela anunciou que não iria mais à igreja, e como um membro inativo, ela se tornou inativa na igreja. E aquilo foi uma dor muito grande para a mãe dela, uma dor para os irmãos, que continuavam firmes com as suas famílias, que foram progredindo no Evangelho, foram chamados como presidente de coros, foram chamados como bispos, e continuaram buscando inspiração e orando por revelação para saber o que fazer, né, como ajudar Susan a voltar para o caminho. E é muito interessante porque ele relata nesse discurso todas as coisas que eles fizeram. A primeira coisa que eles sentiram por revelação é que precisavam continuar demonstrando o amor, independente da escolha dela. Eles precisavam deixar ela ir. Do mesmo jeito que fez o pai, deixou o filho pródigo ir. Mas, em todo o tempo, eles demonstraram o seu amor. Então ele diz que todas as vezes que a mãe ia ao templo, a mãe colocava o nome de Susan na lista de orações. Susan morava na Califórnia. Então um dos irmãos que morava mais perto convidou Susan para todas as reuniões em família. Cada vez que tinha um jantar, chamava Susan. Cada vez que um filho era batizado, chamava Susan. Cada vez que um ia à missão, chamava Susan. Cada vez que ela fazia aniversário, chamava Susan, vamos celebrar. E assim foi. E toda a família sempre procurou lembrar de Susan, com muito amor e respeito. Mas eles esperavam que Susan voltasse para a igreja, e os anos se passavam. Passou 12 anos e Susan não voltou para a igreja.
Em uma certa ocasião, já a neta, né, já a filha do Eldenielson casou e teve um filho, e na Califórnia Susan teve a oportunidade de ajudá-la, e ela dizia, poxa vida, né, quando será que a tia vai voltar? Mas ela não voltava. E assim foram passando os anos. Mas um dia, ele, né, o Eldenielson, estava na Praça do Templo para assistir uma conferência. Naquele dia, ele seria ordenado como 70. Então, conversando com a esposa disse, chegou a hora de Susan voltar para a igreja. Então, Susan dessa vez tinha mudado, agora ela morava em Utah. Ele mandou uma mensagem de texto convidando ela para a conferência. E, para surpresa dele, ela foi à conferência e assistiu todos os discursos. E naquele dia o milagre aconteceu. Susan foi tocada. E ela ouviu apóstolos que ela não conhecia, como Elder Uchtdorf, Elder Bergner e tantos outros que ela nunca tinha escutado falar. Ela se sentiu iluminada pelo Espírito e ela decidiu que voltaria para a igreja. Gente, os milagres existem. As pessoas têm o tempo certo delas. E o que nós precisamos fazer é continuar fazendo a nossa parte. É orar, é demonstrar amor, é demonstrar a nossa preocupação por essa pessoa, né, que de repente já não está entre nós. E o Elder Nelson, ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz que um dia, né, depois que Susan voltou, e ele estava tão feliz com a volta dela, todos os membros, sabia que não seria fácil, né, as consequências estavam aí, muitos dos seus filhos tinham sido criados fora do Evangelho, embora eles sempre aí buscassem oportunidades para trazer os filhos dela à igreja, mas você tinha que arcar as consequências da sua escolha, dos seus anos de inatividade. Mas o que importava é que agora ela estava lá, ela estava de volta. Susan voltou a frequentar a igreja, recuperou e fortaleceu o seu testemunho do livro de Mórmon, do Salvador Jesus Cristo, de Joseph Smith. Ela recebeu uma recomendação para o templo. E ele fala num discurso que hoje ela é oficiante do templo, é professora da escola dominical. São as mudanças, né, que o Evangelho traz na nossa vida. Quando nós decidimos voltar, decidimos abrir, né, abrir o coração para o Evangelho. E ele disse uma coisa bem interessante, porque um dia ele estava estudando com um filho a parábola do filho pródigo. E ele disse que de repente ele sempre se sentia como o filho que ficou em casa. Como o filho que foi bonzinho, o filho que foi obediente, o filho que nunca se afastou do Evangelho. Até que naquele dia, ao ler a parábola do filho pródigo, ele teve um sentimento diferente. E ele diz o sentimento dele. Ele diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu anotei o que ele fala. Todos nós precisamos da expiação do Salvador para nos curar. Todos nós estamos perdidos e precisamos ser encontrados. Então, ele que se achava como o filho bom, de repente ele percebeu que não. Que assim como Susan, ele também estava tentando voltar para casa. Ou seja, todos nós estamos tentando voltar para o nosso lar celestial. Todos nós estamos tentando voltar para casa. Então ele diz isso, todos nós precisamos da expiação do Salvador para nos curar. Todos nós estamos perdidos e precisamos ser encontrados. Gente, eu não tenho dúvida do amor do nosso Salvador, de como ele nos redime, de como ele nos cura, de como a sua vida e missão foi perfeita. E se você está lutando com um marido que está inativo, com um filho que se desviou do Evangelho, ou se você se desviou do Evangelho, volte para casa.
O nosso Salvador está ali, ó, de braços abertos para te receber. De braços abertos. E que a gente também possa demonstrar mais amor pelas pessoas que se afastaram, pelas pessoas que não estão conosco. Que elas possam sentir a sua importância. Esse é o trabalho de ministração. Quando nós tivemos a pandemia do Covid-19, eu pensei que assim que abrissem as capelas estariam cheias. E o que eu percebi, que vocês devem ter percebido, é que houve nesse período um esvaziamento. As estatísticas da igreja mostram que muitos ficaram inativos. E há um trabalho muito grande de resgate, de arregaçar as mangas, um trabalho muito grande que precisa ser feito. As pessoas se afastaram por motivos variados. Alguns se revoltaram porque a pandemia levou o pai, talvez levou a mãe. Alguns perderam o emprego, outros descobriram a comodidade de casa. As distrações da internet, ou que é cômodo ficar em casa ou no sofá. Seja qual for o motivo que fez com que você se afastasse da igreja e achasse que a sua vida é mais cômoda assim. Lembre-se, a vida ela é muito mais fácil com Cristo. Quando Ele está lado a lado, quando Ele é o nosso parceiro, quando Ele está ali, nos aliviando e segurando a carga conosco. Que o Senhor realmente nos abençoe, que possamos ajudar aqueles que precisam retornar para casa. E que a gente também lembre-se que todos nós precisamos voltar para casa um dia. Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa trabalhar muito nesse reino para que mais pessoas voltem a sentir como são verdes esses pastos, para sentir a segurança de estar no rebanho com um bom pastor. Gente, até a próxima. Uma boa semana.